Olá, muito boa tarde, que imensa alegria de estar novamente aqui com você, iniciando mais este programa, Comunidade News, que, claro, você passa a acompanhar hoje, a partir de agora, pelos estúdios aqui ao vivo do News Rondônia e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Você pode estar acompanhando e fazendo a nossa alegria, a sua alegria de estar conosco nesta tarde, desta terça-feira, dia 19 de julho. Nós já estamos aí às vésperas de romper com o primeiro mês do segundo semestre do ano, para ir caminhando para o final do ano. Um ano que é cheio de coisas boas, né? De campanha eleitoral, Copa do Mundo. Então, nós estamos aqui iniciando mais este programa e queremos contar com a sua participação. Você pode estar participando e mandando a sua mensagem, interagindo conosco, porque, como você sabe, nós temos sempre pessoas boas, pessoas maravilhosas que vêm das comunidades, dos bairros, para fazer a notícia chegar para você de forma clara, transparente, para produzir conteúdos bons para você. Porque as notícias boas são aquelas que são produzidas no dia a dia nas nossas comunidades. E quem produz essas notícias boas, verdadeiras, é você que está aí vivendo o dia a dia do seu bairro, da sua comunidade, interagindo, doando um pouco da sua vida para a coletividade. E é com essa alegria, com esse entusiasmo de estar novamente aqui nesta bancada do Comunidade News, que nós recebemos essa pessoa ilustre, presidente do bairro 22 de Dezembro, ele que é o presidente da ASDEPAN, ASDEMAP, até a sigla eu dei uma confundida aqui. O nosso amigo e companheiro Josimar Araújo, meu amigo, prazerzão te ver novamente. Quanto tempo prazer, gente, né? Pois é, Carlinhos, quanto tempo, né? Batimos bola no mesmo campo, Campo do Paraíso. Campo do Paraíso, exatamente. Aí, olha, fazia tempo esse negócio, hein? Não que nós sejamos velhos, é porque o tempo vai passando, verdade, as coisas acontecendo. Mas eu sempre falo, Carlinhos, a gente tem que ter amigos, criar laços, fazer amizade, independente de posição social, cor, né? Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu sempre falo para os amigos que a gente tem que tratar bem as pessoas. Tá aí, ó. Conheço você e o Ramiro do campo de futebol do Paraíso, da dona saudosa, a dona Ricardina. Dona Ricardina. E ali teve uma particularidade. Você sabe que ali, para construir o Parque da Cidade, tivemos 3 audiências públicas por causa dela, tá? Tinha aquele xodó pelo Campo do Paraíso ali. Ela fez resistência. Resistência. E ali tem uma... Hoje, vendo os documentos para trazer para cá, e acabei esquecendo as fotos, além das audiências públicas, ela pediu para que o campo de futebol fosse transferido lá onde hoje é o Infro. Onde é o Infro, ali nós tivemos que transferir o campo lá, porque aquelas traves são traves profissional, tá? Sim. Aquilo ali, a trave ferro galvanizado, então tem histórias ali, tem histórias fantásticas, né? Mas, Josimar, nós vamos voltar nesse assunto lá do esporte, da dona Josenilda, tudo desse povo antigo ali, mas antes eu queria que você fizesse um pouco histórico ali do bairro. O 22 de Dezembro, um dos bairros mais antigos aqui, né? Assim, do 22 surgiram os demais bairros ali para dentro, da União da Vitória, 4 de Janeiro e tal, né? Isso. Mas assim, conta um pouco para nós ali como é que surgiu, né, o bairro, você, a tua história, a história da associação, que isso se mistura um pouco, né? Na realidade, o 22 de dezembro, a obra começou em 82, pela construtora Ego, e a contrapartida, quem financiou a obra foi a Caixa Econômica. Sim. A Caixa Econômica que financiou aquela obra do 22 de dezembro, né? E conversando também com o nosso ilustre
nosso ilustre Luiz Gomes, né? Sim, Tá, Luiz inclusive hoje está comigo como diretor desse meu mandato. Ele e a Sandra Garré, a esposa do saudoso, a viúva do Coronel Garré, foi a primeira presidente. Na época, a associação se chamava Associação Amigos do 22 de Dezembro. Isso. Isso lá em... A década de 90 ainda. Não, 80. 80 ainda. 84, 85. 84, 85, né? E, por sua vez, foi chegando, foi agregando. Você tem uma ideia, aquela pracinha, a pracinha lá do 22, a gente quer homenagear a Rita de Cássia, que era a irmã do saudoso Manelão. Manelão, é. Ela que cuidava da pracinha lá, a Rita de Cássia, e também fez parte com um pouco... Parte da história da associação, ela fez do bairro, parte né? também, ela cuidava da pracinha, ela que limpava tudo aquilo lá, então tinha um carinho. Então, por esse reconhecimento... Muito justo, né? Justo, Muito e ela foi uma das pessoas que fez parte também da associação. Então a gente vai homenagear com a Maria Rita de Cássia. Isso aí, inclusive, está na mão do vereador Alex Paletó, que está somando muito conosco. O vereador Alex Paletó está dando uma grande força para a gente. Né? Isso. E a rua que passa ali ao lado, entre a pracinha e o início do 22 de dezembro, tem uma rua pequenininha ali que não tinha nome. Nós vamos homenagear o seu Raimundo Cleômedas, né? O seu Raimundo foi um dos primeiros moradores do 22 de dezembro, né? Não mais que justo homenagear essas pessoas que... Eu sempre fui a favor de essas homenagens ser contada pelas pessoas que fizeram história no bairro, né? Fizeram história no bairro. Não dá para você trazer outras personalidades. Eu vou mais além. E homenagear as mulheres. Sim, qual é a praça claro. hoje que o nome de mulher em Porto Velho? Você não tem. Pois é, né? Você tocou num assunto interessante, porque, poxa, né? a mulher para mim é sagrada. Estou casado há 37 anos. Tá? A mãe dos meus filhos, a minha mãe, a Maria. Então eu sou muito ligado nesse detalhe. A mulher ela tem que ser valorizada. Com certeza. É um nome bonito, né? Maria Sem Rita dúvida. de Cássia, né? Então Sem é mais que justo, né? Então a gente está para somar. E quando finalizando, o Mário Jorge chegou no bairro, nós chegamos praticamente no mesmo período. Eu casei em 85 e fui chegar no 22 de dezembro em 88, praticamente junto com o Mário Jorge. Aí veio o Carlos Mendes também, que é o Mendes, né? Então nós fomos somando. Mário Jorge foi eleito em 86. 86, é o primeiro mandato dele. Primeiro mandato dele. Ele ficou 20 anos à frente da Câmara como um quinto mandato. Ele emendou 5 mandatos seguidos. 5 mandatos seguidos. O Mário Jorge foi até 2006. 2006 Exatamente. O Mário Jorge não... Você ainda é da época em que a Calama era a Rua Calama, Rua Calama. Você viu os documentos... Eu queria até que a gente entrasse um pouco depois, que você até concluísse, a gente entrasse um pouco nessa história, porque eu lembro ainda na época do Chiquilito, o finado, né, nosso saudoso Chiquilito, ele que foi quem continuou a Calama para ir até a Guaporé. Não, na realidade o projeto dele era que ela chegasse lá ele já tinha ele ia emendar lá na Mamoré, só que ainda ele não conseguiu chegar, né, que depois ela deu continuidade com o Carlinhos Camus. Com o Carlinhos Camus. Você está bem inteirado, é isso mesmo, a gente acompanhou direto ali. Você tem uma ideia, o Coronel Ferro, tem dois, hoje são os coronéis, né, o Ferrinho e o Ferro, porque o Coronel Ferro é tio da minha esposa, a esposa dele é irmã do meu sogro. Então, ele era muito próximo do Chiquilito, muito próximo. Os dois eram como dizem, um em carne, né? E o Chiquilito, acho que foi um dos prefeitos que mais frequentou o 22 de dezembro. Ele vivia por ali mesmo. E o Ferro jogava um dominó, ele já estava muito doente, muito debilitado, devido à esclerose múltipla, né? Foi a enfermidade que o levou. E o Ferro passava lá no apartamento, na cadeira de roda, ele descia e ele ia jogar dominó lá. Às tardes, ele tinha que estar lá de vez em quando com o Ferro, jogando um dominózinho. Então, eu admiro muito isso, valorizar as pessoas, né? Aquele que eu falei anteriormente. Valorizar o ser humano, independente de se é prefeito, sim, claro. Quem é, eu acho que é o ser humano. Você tem que saber valorizar as pessoas. Independente do cargo ou da posição que ocupa, a pessoa é uma pessoa, é um ser humano, né? Que tem vida normal, como qualquer outro, né? Com certeza. Mas voltando a essa questão da Calama, Josimar, eu lembro que na época que o Chiquilito começou a fazer a pavimentação dela ali e tal, vocês do 22 ali tiveram uma participação importante, porque o Mário Jorge já era vereador nessa época, e ele junto com a comunidade, junto com a associação de amigos lá do 22, foi quem forçou, na realidade, o prefeito Chiquilito levar
a abertura da Calama, que Sim, aí ele fez sim, a pavimentação legal, até Carlinhos, Amaporé. você está lembrando de detalhe. E aí É isso depois mesmo. foi que, no outro mandato que ele saiu e entrou o Carlinho, que ele ficou 2 anos, aí 2 o anos. Carlinho Para você ter concluiu uma com o pessoal ideia, para você ter uma ideia, o 22 de dezembro era para ser o primeiro conjunto habitacional em Porto Velho a receber o asfalto comunitário, lembra disso? Isso, exatamente. E não acabou não dando certo no mandato do Chiquilito. E esse asfalto comunitário ele vingou no mandato do Guedes, que passou. E aí as coisas, você sabe que todos os prefeitos têm a vontade de fazer, né? Mas não, devido à burocracia, né, que impede, e o asfalto comunitário. Aí o primeiro foi o Santo Antônio e o segundo foi o nosso. E falando em asfalto, já na gestão do Carlinhos Camurça, na nossa rua, a rua era a Rua A, hoje é a Rua Paulo Macalão. E vizinho de muro era o doutor Loura Neto. Loura Neto, lembra? Que ele teve 2 mandatos como vereador. E um dia, conversando com o Ferro falou assim, ô Josi, lá na Conasa tem umas manizes lá. E o Paulo da Petroamazon da Conasa, era vizinho do Ferro. Porque hoje é onde é o Cicobi. Eram 2 casas, ele comprou ali, fez uma casa muito grande. E, por sua vez, também quem morou lá um bom tempo foi o ex-senador Expedito Júnior. Morou lá. Aí aquela vontade, porque na rua A, que hoje é Paulo Macalão, toda a água devida, ela foi construída para receber por desnível, caía tudo lá. Então, se fosse um carro pequenininho lá, alagava. Dava uma lâmina de água lá de quase mais de meio metro. 60 centímetros por aí. E aí, a rua Paulo Macalão, ela foi toda drenada. 300 e poucos metros, 330 metros. O Paulão da Conasa falou assim, ô vizinho, eu tenho aqui, está em torno de umas 300 manilhas. Quem que faz o resto? O Loura Neto, na época era vereador, mas era médico. Aí o Loura Neto foi e fez a contrapartida, ele entrou lá com uns 30% das manilhas, 40%, tudo deu certo. Aí o asfalto frio, por sua vez, tiraram e colocaram a manilha. Foi umas primeiras ruas em Porto Velho a ser toda drenada, foi a Rua Paulo Macalão, que é a antiga Rua A. Então são histórias que a gente... Eu tinha notado tudo, tirei foto, recorte de jornal. E o mais interessante dessa história que tu está contando aqui, Josimar, é que essa história surgiu um movimento ali envolvendo já o 4 de janeiro, o bairro Calama, que é vizinho ali, que o pessoal se organizavam depois já no mandato do Carlinho Camurça para fazer esse sistema da drenagem do asfalto comunitário, onde a população... Então, fazia a drenagem e a prefeitura fazia o asfalto, fazia a drenagem. Isso, e a associação do 22 de dezembro, ela tem uma particularidade muito grande. E conversando com o Luiz Gomes, voltando um pouquinho lá no início, em 84, 85, quando ele montou a associação junto com a esposa do finado Garré, que é a Sandra Garré, a viúva, né? Conversando com ele, eu falei assim, ô Luiz, essa união da associação e essa exigência, vem de onde? Aí ele virou comigo e falou, Josi, é o seguinte... Eu vou te contar um negócio aqui, Josimar. Ele é funcionário do antigo, foi funcionário do Tribunal de Contas, né? Ele chegou comigo, pô, a casa não é meu nome. A Caixa Econômica demorando para entregar essas casas, eles invadiram, pô. Eles invadiram a casa que era deles. Então, ao mesmo tempo, forçou a Caixa Econômica a regularizar as casas. Então, são coisas que quem está fora não sabe disso, né? É verdade. Então, eu vim saber dessa história lá na casa dele, numa reunião nossa lá, e tomando uma cervejinha, eu falei, ô Luiz, pô, a gente percebe aqui que o povo aqui é muito exigente. Eu falei, não, Josemar, calma, isso vem lá de trás. E ele é a nossa mola mestra, ele é o conselheiro, né? Ele, o finado Garré também era outro. O Garré não era muito atuante. A Sandra sempre foi muito atuante. Mas o Garré sempre foi aquele cara conselheiro, né? De puxar a orelha e de colocar ordem na casa. Então, são coisas que não tem preço, né? Sem dúvida. São coisas. Na época, quando não tinha asfalto, era muito comum a gente, em época de final de ano, ou na época que é esse mês agora, no mês de junho, julho, festa junina, a gente se reunia e podia fazer na rua que não tinha asfalto, fazer as fogueiras. Festa junina. Então são coisas que marcam a gente. Ali no 22 de dezembro, os arraiais ali, no final de ano, na época de arraial, era final de ano, muito legal. Então, era bem animado. É uma família, né, Carlinhos? Eu sempre falo. Só os filhos nasceram ali,
nós já somos avós, né? Então isso não tem preço, são coisas que não tem preço. E o 22 de dezembro ele promoveu várias lideranças assim para o município, né? Sim, tivemos sim. 3 ou 4 pessoas que foram eleitas vereador. Vereador, para você ter uma ideia, lá, o Mário Jorge, o mandato dele foi até 2006. E teve uma situação peculiar. Em 2006, na campanha do Mário Jorge, eu percebi que ele estava desmotivado. Vou te contar outra particularidade aqui, que até falei para ele que eu ia comentar. Ele falou, José, você pode falar, né? Pode ficar à vontade. O Mário não queria, mas o Mário não queria. É verdade. É tanto que quando foi em 2006, o Mário Jorge, falei, Mário, então lá em casa vamos dividir o voto, tá, Mário? Vou apoiar fulano e vou dividir. E aí ele morreu de rir. Aí ele falou, Mário, e nós adesivamos um carro com um candidato, nós dividimos os carros lá em casa, e deu uma fofocaiada dentro desse bairro, mas como é que pode? O Josemar, amigo do Mário Jorge, um carne adesivado com o candidato, e a esposa com outro, o filho com outro. E o Mário Jorge falou, José, você só deve satisfação a mim e esse candidato. E por incrível que esse candidato foi eleito, o Mário Jorge não foi reeleito, o Mário Jorge ficou como primeiro suplente ainda. Mesmo não querendo se reeleger, porque ele queria muito, ele teve um problema com o irmão dele, depois teve um problema com o filho dele, lembra disso? Sim. Em 2012, 2013, o Mário Jorge chegou comigo e falei, Mário, o que está acontecendo? Você não está motivado. Aí foi quando eu falei para ele, então eu vou apoiar a outra pessoa, vou dar uma força. Não, dividindo o voto está o suficiente. E por incrível que pareça, o Sacana teve muito voto. Eu lembro que ele estava... Já estava indo para o 6º mandato consecutivo, tá? E nesse mandato que ele disputou e que ele não ganhou, até no sindicato lá do Sindicef, que ele era na época presidente lá, o pessoal lá, assim, também deu uma desarticulada, porque justamente por conta dessa questão que ele não estava mais afim, eu acho que de tanto tempo que ele estava na Câmara, mas ele não estava muito... Ele confidenciou, ele falou na época, animado. A gente não quis, isso já vai para quase mais de 15 anos, né? 2006, o irmão dele sofreu um acidente e ele foi tipo com uma promessa. Se o irmão dele saísse daquele sufoco, ele não ia mais dar continuidade. Então são coisas que você vai lembrando, verdade. Né? Ó, só para pontuar aqui, Carlinhos, as pessoas que somaram conosco, né? O Mário Jorge, depois veio o Carlos Mendes, né? O Júnior Assunção, você deve conhecer também, que é funcionário antigo também do Tribunal de Contas, que hoje também é o vice-presidente, nós estamos juntos lá. Então, isso que eu falo, essa união, boa, né? Isso é muito legal, né, cara? Essa com união. Com certeza. E a associação de moradores, ela tem que ser unida, né? Tem que ter ali, não pode ter essa divergência, um para um lado, outro para o outro, que aí acaba que você não consegue resolver os problemas do bairro. Ó, eu anotei aqui uma particularidade que você vai gostar dessa. Como ele estava muito desmotivado e a gente querendo levantar a moral dele. Você lembra aquela Toyota amarela que ele tinha? Sim. Aquela Toyota na cara dele, aquela Toyota onde você viu de longe, você viu o Mário Jorge. Ali era onde e aí, descobriu onde ele estava. A carreata da reeleição dele, o Mário Jorge não queria ir. E voltou para o nosso bairro agora o Ricardo Silva, também é funcionário do TRT. Aí o Ricardo chegou e falou, Jorge, mas vamos fazer o seguinte, o Mário Jorge vai sim. O Mário Jorge nunca tinha baixado a capota da Toyota. A gente baixou a capota, o Ricardo foi dirigindo a Toyota para ele e o Mário Jorge foi em pé ali. E o Mário Jorge queria ficar sentado. Não, Mário, você vai em pé, segurando no vidro da Toyota. Cara, então são histórias que ficam marcadas, né, cara? Ficam marcadas. E olha, o Mário é uma pessoa assim muito parceira. Eu, na época dos 2 primeiros mandatos do Mário, de 86 para cá, os 2 primeiros mandatos dele, eu ainda estudante do colegial, ainda no movimento estudantil, essas coisas, ele ajudava muito a gente. Sim. Muito Mário parceiro. Jorge, o que eu acho legal, cara, Carlinhos, muito bacana. O que eu acho legal no Mário Jorge, as escolinhas dele. Até hoje ele mantém as escolas dele. Uma delas fica bem em frente à Câmara Municipal. Ela fica, aquela já antiga. Aquela foi a primeira. Ela fica sub-esquina da Calama. Na Rua Belém, sub-esquina da Calama. Né? Então ali é uma das primeiras, né? Voltando ainda para a história da dona Ricardina. Vamos aqui agora, porque essa história do esporte ali, que é antigo, né? Se misturou um pouco quando veio a questão do shopping, né? O Carlinhos, interrompendo você, a gente acabou esquecendo, com relação ao Mário Jorge, pelo reconhecimento dele, pelo esse trabalho que ele fez dentro do 22 de dezembro.
não só dentro do 22 de dezembro. Ele tem uma contribuição grande, contribuição né, fantástica município. pela educação no Sim, município. Nossa. Através do vereador Alex Paletó, conversando com ele, uma forma de homenagear o Mário Jorge, ele recebeu a comenda da Darcy Ribeiro, tá? Isso tem 2 semanas lá na Câmara. E foi uma comenda, ele ficou muito emocionado. Eu imagino. Ele ficou muito emocionado. E nunca ninguém recebeu, né? Nem deputado, nem vereador. Essa comenda aqui foi o primeiro. Aí é uma forma para a gente homenagear através do vereador Paletó. Nós homenageamos ele com a comenda da Darcy Ribeiro. A comenda da Darcy Ribeiro. Sem dúvida, é merecidíssimo, né? Com certeza. O Mário, ele tem uma história muito ligada à questão da educação no município. Ele foi um dos caras que articulou e lutou para implantar o Conselho Municipal de Educação. Sim. Foi presidente do Conselho de Educação algumas vezes. Ele tem uma história grande na educação, né? E o Mário Jorge, o Carlinhos, se o Mário Jorge voltar hoje, olha que está afastado em 2006. O Mário Jorge, parece que ele tem o eleitorado dele cativo. Ele é tipo, ele é igual o Mauro Nazif. Tem o povo dele. Eu já percebi isso. Às vezes a gente trabalha nos bastidores. O Mário Jorge tem o eleitorado dele cativo. O Mário Jorge tem isso aqui, né? E é um cara que realmente mereceu, né, passar por esses mandatos aí. Bacana. A gente tem, porque só para fechar essa pauta com relação ao começo do 22 de dezembro, eu não sei se tem a foto, eu passei para você, se você quiser puxar a foto. Sim, tem aí, ô diretor, a foto lá A foto do recorte. Do recorte lá do jornal, que é onde tem lá... Não te mandou, né? Então não mandou? Tá. A gente fica devendo outra oportunidade. Não tem problema, não tem. Nessa foto tá lá, nós estamos junto com... Eu tinha outras fotos que eu acabei esquecendo, para falar justamente do começo da associação, Carlinhos. Nessa foto eu estou lá com o Mário Jorge, eu era um molecote de 93, que o José Guedes foi eleito em 92. Essa reunião nossa foi em 93. Eu tô do lado, eu estou junto com o Mário Jorge, tá o Coronel Ferro pai, né? E eu junto com o Daniel, que é proprietário da Vidraçaria Oriente, que é ali na Calama com a Buenos Aires. Ele já somou conosco. Então, várias pessoas que já somaram conosco na associação do 22 de dezembro, né? Se afastaram, não moram mais no 22. Você vê como é que as coisas, né? Assim, certamente você que está aí acompanhando, nos assistindo e acompanhando o nosso programa, não tinha conhecimento dessa riqueza de que é essa associação de moradores e de como ela contribuiu para que impulsionasse a organização de outras associações, sobretudo ali na Zona Leste, que aí veio a União da Vitória, que agora é o Apunian, o próprio bairro Calama, que colado ali com o 22, logo em seguida também teve um processo de organização do bairro ali muito influenciado pelo 22 de dezembro, né? O Carlinhos, aproveitando, então, aproveitando contribuiu bastante. Você puxou um assunto interessante. O processo de titularização do bairro, eu ia te perguntar isso agora, nessa questão. Como é que ficou essa... Esse processo da titularização começou ainda com Carlinhos Camurça, mas começou de uma maneira muito acanhada, né? Acanhada e tal, e veio para o Roberto Sobrinho. O Roberto Sobrinho conseguiu fazer algumas regularizações em Porto Velho, em alguns bairros, mas a questão do bairro Calama e do bairro Paraíso, que eu te falei, que é ali em frente ao Parque da Cidade, que era o menor bairro de Porto Velho, ali, se eu não me engano, no documento, esse documento que inclusive o município, que no caso seria hoje a antiga Endu, que hoje é CEMU, agora é CEMU, são 21 e 23 hectares que faltava regularizar para poder fazer a titularização. Se eu não me engano, eu acho que foi no prefeito Tomás Correia, esses 21, 23 hectares, ele parece que deu como garantia para a Caixa Econômica. Ele fez um empréstimo, né? E ali demorou, não tinha como o município fazer para se regularizar. E o Mário Jorge, ainda no mandato ainda do Roberto Sobrinho, o Mário Jorge fez de tudo para poder regularizar o bairro Calama e o bairro Paraíso, que por sua vez não existiam mais. Era Flodoaldo Pontes Pinto. Porque passou a ser bairro Flodoaldo Pontes Pinto ainda
na gestão do... Não, foi do Roberto, foi do Chiquilito. Chiquilito, no Chiquilito, final que virou Flodoaldo Pontes Pinto. E aí, uma das frustrações do Mário Jorge é porque ele não conseguiu regularizar a área, esses 21 hectares. É tanto por isso que o Mário Jorge nós temos esses documentos desses 21 a 23 hectares, se eu não me engano. Aí passou o Mauro também não conseguiu resolver, né? O Mário Jorge também já não era mais vereador. E na gestão agora do Dr. Hildo, foi feito a titularização. Olha que coisa agora tem mais ou menos uns 2 meses. Os títulos foram entregues lá na Endur. Porque na época... que era responsável por esse processo. Na época não existia a CEMU. Porque a CEMU foi desmembrada, essa parte, né, que deu origem a CEMU foi no primeiro Roberto Sobrinho. No Roberto Sobrinho. Foi onde ele desmembrou, tirou essa responsabilidade da Endur, né, que virou CEMU. E falando em CEMU, teve uma situação muito legal. Mas agora então está regularizado essa área? Está regularizado. Falta tem algumas casas lá que tem alguns probleminhas, que isso aí é parte normal, né? Isso é normal. E teve lá em 2019 uma situação muito bonita no colégio Heloísa Bentes Ramos, sim, que é no antigo bairro Calama. Isso foi lá, nós conseguimos colocar quase 1.000 pessoas. Maravilha. O Dr. Hildo ficou encantado. Aí, junto com o assessor do vereador, ex-vereador Márcio Miranda, o Nilson Ataíde, nós pegamos, você conhece o Baratinha? Ah, sim. O Baratinha tem um carro de som. Nós começamos a rodar dentro do bairro, convidando os moradores. O cara lotou o Dr. Hildo ficava encantado lá, a deputada Mariana, o irmão dela, o Maurício. Então foi um negócio. São coisas que marcam, né? Sim, são coisas claro, que marcam. Faz história, né? Faz história. E antes disso também, teve a energização da Rua Guaraí. A Rua Guaraí é aquela rua que passa ali atrás entre o 22 de dezembro e o Parque da Cidade. Parque da Cidade. E ali uma parte que foi à noite, nós fomos de casa em casa convidando os moradores também. Esse nosso diretor também, que é o Carlos Mendes, que por sua vez foi funcionário lá da Mega, ficou lá quase 20 anos na Mega Veículos. E junto com o Arnaldo Lourenço, o Buiú, nós fomos de casa em casa convidando. Nesse dia também nós conseguimos colocar lá umas 300 a mais, umas 400 pessoas. Nós fomos de casa em casa convidando. Aí no caso fomos a pé. No carro de som foi só na época da escola. Então, são coisas que a gente tem que pontuar, que fica marcado. Claro. Fica marcado isso. Fica na história da comunidade, né? Porque são benefícios que são permanentes, né? Sim. São benefícios que contribuem para a melhoria do bairro, a valorização do bairro e também para a segurança das pessoas. A gente, só para finalizar com relação ao bairro, Carlinhos, na gestão do Mauro Nazif, o Mauro Nazif era para ter feito o que o Dr. Hildo fez e está fazendo agora no mandato dele, no primeiro e segundo mandato dele. O Mauro Nazif, por sua vez, ele perguntou quantas ruas tem lá para pavimentar. Na gestão dele, eram 21 ou 22 ruas. Só que aí ele não conseguiu, porque quem ficava à frente da Secretaria de Obras era o Gilson Nazif, lembra? Gilson Nazif, que era o secretário de obras. E era uma figura. O Gilson Nazif chegou lá na rua, meu Deus, Lucilene Queiroz, acho que é Lucilene Queiroz, foi a única rua que ele conseguiu pavimentar de uma ponta a outra. Por quê? Não tinha manilha. Aconteceu a mesma coisa da rua Paulo Macalão, na gestão do Mauro. Os moradores se reuniram, compraram as manilhas, ele conseguiu pavimentar. E ele deixou metade de ruas no Flodoaldo Pontes Pinto. Foi quando veio a gestão do Dr. Hildo, que o Dr. Hildo, além de concluir ali no 22 de dezembro, no caso no Conjunto Rio Madeira, não é 22, é Conjunto Rio Madeira, o Dr. Hildo conseguiu concluir o que o Hildo tinha, o que o Mauro tinha deixado, feito, e pavimentou o restante. Agora o bairro está todo pavimentado. Todo pavimentado, que eram 22 ruas, 21 ruas. Ele pavimentou acho que 3 ou 4, ficou pela metade, e o Dr. Hildo pavimentou o restante. Fechou todo o bairro, Flodoaldo Pontes Pinto. Que o Flodoaldo Pontes Pinto fica no quadrilátero Rio Madeira, que é Chiquilito Oeste, Estrada da Penal
Guaporé e a Vieira Caúla. Vieiracaúla. Ali tudo é futebol do Pontes Pinto. E é um bairro grande. Isso, A dimensão, né, geográfica do bairro é um bairro grande. Grande. Que foi a junção do bairro, dos conjuntos das etapas 1 e 2 e 3 do 4 de janeiro, o bairro Calama, o bairro 22 e o Paraíso. O Flodoal do Pontes Pinto abrange, acho que a primeira e a segunda etapa. O Marechal Rondon, né? Abrange a primeira e a segunda etapa do 4 de janeiro. A primeira e a segunda etapa do 4 de janeiro, exatamente. Pertence. Só para pontuar aqui. Demais é a Punião. Para a gente não esquecer, e eu gosto de lembrar dessas coisas, e pontuar as pessoas boas, né, que fizeram parte. O jornalista Sérgio Melo, lembra dele? O Sérgio. O Sérgio morava no Marechal Rondon, e o Sérgio era muito próximo também, muito próximo da associação, por sua vez, muito próximo do Mário Jorge. Ele fez questão de entrevistar o Mário Jorge para contar essas histórias. E agora, recente, a gente fundiu a nossa associação com a Associação do Marechal Rondon. Juntou agora, né? Porque se tornou um bairro só. Lá o Silvio está fazendo parte conosco lá. Né? Legal demais. Isso é um exemplo que outros bairros têm que seguir, porque tem muitos bairros, assim como o Flodoal do Pontes Pinto, que foi a junção de outros bairros, né? Marechal Rondon, 22 e tal. Tem outros bairros aqui na cidade que também sofreu essa unificação, né? E ainda continua aquela disputa, né? De as associações, ter 3 ou 4 associações dentro do mesmo bairro, né? Por exemplo, aqui no Apuniã, que pegou ali, que pega da Rio Madeira, né? Da Rio Madeira, lá na Estrada da Penal, até Lagoaporé lá embaixo, e com a Caúla, quer dizer, ali tem as etapas do 4 de janeiro, tinha União da Vitória, o Rio Preto e o outros conjuntos que tem ali dentro. Cada um tinha uma associação. Hoje, continua ainda 2 ou 3 associações, enquanto que eles deveriam já ter sentado para ter uma discussão, né? Fazer em rápidas pinceladas aqui, nós sofremos isso também. Justamente no mandato do Dr. Hildo. E quem tomou a frente disso tudo chama-se Coronel Garré. E eu até falei, Garré, não, José, eu tenho que me envolver, isso não pode acontecer, a gente sempre viver em paz. Foi quando o próprio, através do Garré, através do próprio Mário Jorge, da esposa do Garré, a Sandra Garré, e esses diretores que estão comigo hoje, eles quem tem que ser o presidente agora. Eu estava tão chateado com essas coisas, que a gente nunca vive passando por isso. Não tinha esse tipo de coisa, nunca teve isso. Mas graças a Deus voltou a reinar aquela paz que eu te falei lá no começo, essa união que sempre teve no 22 de dezembro. A associação, graças a Deus, agora no segundo mandato do Dr. Hildo, passou isso aqui e a gente tem que tocar a bola para frente. Sem dúvida. Quem ganha é a comunidade, porque a associação é para estar a serviço da coletividade. Da coletividade. Né? Eu lembrei. Pode falar. Não, eu quero só, porque para mim não esquecer aqui, de que eu quero que você nos recorde, né, Dona Ricardina. Da Dona Ricardina. Não. Olha, a Dona Ricardina é interessante. A Dona Ricardina, quando surgiu o Parque da Cidade, porque ali é uma compensação. Sim. O projeto da primeira compensação mesmo era urbanizar aquela rua que vem atrás ali, que por sua vez não ia nem ser rua, que ela ia ser fechada, chama-se Rua Bela. Ela ia, na realidade, ficar isolada para poder compor ali entre o Parque da Cidade e o shopping. O projeto que nos apresentaram na época, a gente achava que fosse tipo aquele canal lá em Rio Branco. Sim, o canal da maternidade. Da maternidade. Então, nós conseguimos substituir aquela compensação. A ideia que nós levamos para o Ricardo Castro, que é o primeiro superintendente, era fazer tipo lá o Cláudio Coutinho, fazer aquele redondo lá, aquele oval, só que tinha que manter o quê? O campo de futebol da Dona Ricardina. Não podia esquecer do campo dela. O campo dela de e fora. Ali foi quando o Parque da Cidade, o doutor Ricardo apresentou o projeto, a gente sentiu que ele queria valorizar a área. Ele foi muito além daquilo que a gente imaginava, né? Quando ele apresentou o projeto do Parque da Cidade. Até porque ele, valorizando a área, ele valoriza o próprio empreendimento em torno do shopping. Claro. E aí, para você ter uma ideia, foram 3 audiências públicas na rua, ali em frente à casa do Coronel Garré, do Mário Jorge, que por sua vez era muito próximo. Certo, né, e o Carlos Caldeira morou muito tempo também. O irmão do Caldeira, que ele tinha um lanchinho ali, onde é a pracinha. Você lembra que tinha um tacacá paraense? Era do irmão do Caldeira. Caldeira morou um tempo no nosso bairro também. E a Dona Ricardina, assim, aí a Dona Ricardina, o Mário Jorge, e a Dona Ricardina, eu falei, calma. Cara, para chegar na Dona Ricardina, aí meu campo de futebol, como é que fica? Dona Ricardina, calma.
quando tinha as audiências públicas, tinha que deixar a cadeirinha dela em frente, era a primeira fila, de frente para o prefeito. Para frente do médico, o Roberto Sobrinho. Roberto, né? E aí foi uma história, cara. E tivemos que levar, até comentei no início, tivemos que tirar o campo de futebol lá ali do lado. Do lado, e levamos lá onde hoje é o Infro, né? Teve que arrumar um muque para tirar as traves e levaram para lá. Mas são histórias que marcam, né? São histórias que marcam. E a gente, o que tinha marcado, que eu queria trazer essa foto aqui, e acabei esquecendo, Carlinhos, na andança dentro do parque da cidade, para ver onde ia ficar isso, aquilo e tal. E nós não estávamos andando, que inclusive até hoje, lá parece que muda 3, 4 anos, em média de 3 anos e meio, o superintendente, mas o doutor Roquilmer Rocha ainda é o advogado a parte jurídica do Grupo ANCAR, quem faz é o doutor Roquilmer. O doutor Roquilmer está todo de terno, né, todo arrumado, e usando botina. Para andar dentro né? que é período de inverno, né? É complicado. E outra coisa que marcou muito é que o Ricardo Castro, ele fumava um charuto e ele estava fumando. Então são coisas que eu queria apresentar nessa foto aqui e eu acabei esquecendo, essas particularidades, né? São coisas que ficam marcadas, né, Carlinhos? E assim, é bom nós ressaltarmos aqui essa participação assim, bem presente mesmo da associação nesse contexto da instalação do shopping. Sim, né? sim. E eu lembro que na época eu estava na gestão do Roberto, estava na Sandestu, e nós fazíamos o acompanhamento e a articulação com as lojas, com o povo que ia vir. Fala em loja, entendeu? Lembrei de outra. E aí a gente acompanhou muito esse processo da participação da associação, todas as reuniões a associação estava junto, estava presente. Teve um negócio interessante. E o Mário Jorge, por lidar muito com a classe de professores, o Mário Jorge não se envolvia muito com por quê? Não, José, deixa que essa parte de shopping, você é representante comercial, você se entende com o shopping. Aí, a primeira reunião com o Ricardo, foi estreito, e é um cara, ele era carioca, muito sistemático. Como o Mário Jorge não foi reeleito em 2006, aí faltando mais ou menos quase três meses antes de inaugurar o shopping, ele perguntou: vocês não estão regularizados? Nós nos regularizamos porque o Ricardo que exigiu, vocês têm que se regularizar. Foi quando nasceu a ASDEMAP, que é a Associação do 22 de Dezembro, Rio Madeira e Paraíso. Por quê? Foi quando ele falou assim, não, vamos ter que amarrar bem essa história. Foto, vídeo, tudo, essas fotos lá que eu falei, andando dentro do parque da cidade, foi tudo ideia dele. O Ricardo, que junto com o Dr. Roquilmer, para a gente amarrar bem essa história. Então, nunca esqueci. E o que marcou muito, o shopping fez um evento naquela casa de show que tem ali de eventos, na Rio Madeira com a Rio de Janeiro, na antiga Coimbra. Sim. Ligado com o posto de gasolina. Ligado com o posto. Onde ele ligou e perguntou assim, quantos diretores vão para a nossa festa lá? Eu falei, Ricardo, mas ninguém tem loja no shopping. Ele fala parceiro, né? Não, mas vocês têm que ir lá. Ele até hoje nunca esqueci. Coisa mais linda, um convite lá, várias senhas. Ele mandou pra gente, mandou cinco isso é importante, né? O reconhecimento. O reconhecimento, isso que eu acho legal, essa parceria para manter com a gente. É porque, na realidade, assim, eles sabiam que, mesmo a articulação e a interface no processo todo era com o município, mas eles valorizavam muito a comunidade, né? Porque a comunidade é que vai estar aqui na hora que a gente precisar, é a comunidade que vai estar junto com nós. Um dos diretores, não sei quem se for agora o Cássio Mendonça, que falou para o doutor Hildo. O Flávio Mendonça, eu lembrei Flávio o nome Mendonça, lembrei o nome do engenheiro lá. É isso, só que ele era engenheiro, né? Engenheiro. Ele quem coordenou, ele mesmo. Fez todo esse processo. É isso mesmo. E só para finalizar sobre o Parque da Cidade, o projeto do parque, Carlinhos, o projeto ele ia ficar aberto. Então lá você tem fraudário, você tem a lanchonete, tem a administração. Foi quando o doutor Ricardo falou, então eu vou ter que sacrificar alguma coisa. Ele sacrificou. Ficou a pista de caminhada, ficou só no pó de brita. O campo de futebol, ele não conseguiu gramar.
E o estacionamento do parque também, porque, por sua vez, eu não me recordo se ele ia pavimentar ou se ele ia colocar o paralelepípedo, aqueles bloquetezinhos que tem no estacionamento do shopping. Por sua vez, aí como ele surgiu a necessidade de fechar o parque, ter uma segurança melhor, uma né? segurança melhor, ele teve, ou eu faço uma coisa ou outra, então ultrapassa a nossa compensação. Foi quando sacrificou, a pista de caminhada ficou só no pó de brita. E o campo de futebol sem grama. E o estacionamento do parque também ficou no pó de brita. Sem pavimentar. Sem pavimentar. Mas, agora na gestão do Dr. Hildo ele vai fazer tudo que eles ficou estão faltando. fazendo tudo, né? Tudo, agora tudo, lá, tudo. Né? Tá. E ele superou o que nós havíamos pedido para ele. O Dr. Hildo ele se sensibilizou e além da pista de caminhada, que ele já está pronto, já está pavimentado. Já está gramado, já foi gramado na gestão ainda do Thiago Tesari. E agora quem vai entregar toda a revitalização do Parque da Cidade e a pracinha é o Gustavo Beltrame. Sim. É o Gustavo Beltrame. Tu tem previsão de quando vai ser essa reabertura do parque ali, não? A reabertura, que inclusive tem mais ou menos uns 4 dias, lá dentro do Parque da Cidade tinha um busto do Flodoaldo Pontes Pinto. Uhum. O Ari, que é o filho que é o Ari Pontes Pinto, o Ari me ligou porque teve que tirar o busto, porque lá na frente da entrada eles estão colocando concreto polido, né, na frente. Tiveram que tirar e o Ari me ligou, porque o Ari acho que teve que viajar, alguma coisa. Nem o próprio Gustavo ainda não tem uma previsão para entregar, mas ele não vai entregar todo, ele quer entregar pelo menos a pista de caminhada. O parque ele vai ficar com a nova cara, nova né? Cara, vai ficar todo bonito, revitalizado, né? Todo revitalizado. E a nossa cidade merece, eu acho que nós temos que parabenizar o prefeito Hildo nessa ação, porque de fato é para toda a cidade, né? Não é uma coisa que é para um bairro ou para um setor é para a comunidade, né? Comunidade. E ele ficou bem localizado porque ficou do lado do shopping, que tem um apelo, né, de participação popular muito grande. Sim. Eu não sei se você está sabendo, mas eu fiquei, agora por esses dias agora, eu fiquei sabendo que eles estão também fazendo a revitalização do canal. Aquele canal ali do lado do shopping com o parque. Não tem o canal que passa ali, aquele garapézinho? Sim. Pois é, esse canal que eu te falei, ali o projeto inicial, a compensação lá atrás, na gestão do Roberto Sobrinho, era para revitalizar aquilo lá. A contrapartida ali do lado, quem vai fazer ali da grade do parque até a Rua Bela é o shopping. Pois é, eu fiquei sabendo que eles vão fazer o shopping que vai fazer, inclusive a Cíntia Silva, que é arquiteta. Esse projeto, para você ter uma ideia, nasceu em 3 mãos, né? A associação, o shopping e a Indu. Sim. Né? Pra você ter uma ideia, esse projeto, não só essa revitalização, tem um traçado da ciclovia. A minha mãe, tudo pessoas que vão surgindo, a minha mãe mora ali no pedacinho de chão. Você vem logo depois do que vem subindo a Tiradentes, quando você passou o comando, a minha mãe mora logo ali no pedacinho de chão. E estavam tirando aquelas árvores, lembra? Que tinha os picos. E surgiu a necessidade de tirar, nós levamos essa ideia para a Cíntia Silva e para a Maiara Marini, que a Maiara Marini, por sua vez, também é arquiteta, ela é estatutária da Indu, na gestão do Thiago Tesari, que é esse traçado. Só que ainda falta o traçado ainda dentro do Marechal Rondon. Marechal Rondon, né? Para cair lá dentro em frente ao Parque da Cidade. Uhum. Então a gente está esperando isso. Como é que, já que eu estava aqui para me puxar essa conversa, essa ciclovia, que por sinal ficou muito, muito bacana, né? Aquela ciclovia ali em frente ao comando, né? Comando, que é na rua Tiradentes. Né? Na rua Tiradentes. Tiraram ali, quando a prefeitura começou a tirar as árvores ali, o pessoal, vai tirar, criou aquele mal-estar com a população, não sei o quê. Inclusive, na época, surgiu, as pessoas ficaram indignadas, mas eu acho que foi uma falha, até uma crítica construtiva para o Dr. Hildo, faltou uma conscientização, foi tipo assim, fazer um trabalho de eu acho que apresentar, né, o projeto posterior. Vamos fazer isso, mas vamos fazer isso. Claro, e tal, né?
Inclusive está crescendo rápido. Se você É passar, porque ali já plantaram aqueles as árvores já estão um ipê pouco ali, grandes, né? Então ficou já muito plantaram bonito. eles já E grande ficou para dar show de aquele bola visual. aquilo ali, né? Agora o shopping também abraçou aquilo lá. Porque todo mundo fala, mas o shopping... Não, abraçou, porque o shopping quer trazer aquele público lá do espaço alternativo para dentro do shopping. Claro, o shopping tem interesse. Lógico, Já que o sem shopping dúvida. O shopping vive de pessoas dentro o shopping dele, né? vai investir ali, sei lá, eu acho que dá acho que 2 milhões só entre a grade do parque e o shopping. Então eles teriam até uma contrapartida, né? Uhum. Isso começou antes do Coronel Clisman. Então o projeto ele iniciou ali, mas ele vem até, ele vai vir até ali ao shopping, aquela ciclovia? Ela sacrificou um pouquinho, porque o projeto em si era no entorno do shopping. Houve alguns desacordos, alterações, né? Enfim, agora ela era para passar ali do lado do Colégio Infro, entre o Infro e o antigo Paraíso, né? Uhum. Só que agora ela vai passar ali do lado da Igreja Wesleyana. Que, inclusive nós temos uma reunião marcada, está para marcar, o vereador Alex Paletó, vamos marcar uma reunião com a CEMOB, né? A Centran e o shopping, para a gente ver como é que vai ficar isso. Agora, recentemente também, era um outro apelo, que a gente vinha brigando muito, entre aspas, para aquela sinalização que tem ali entre a Igreja Wesleyana e o shopping. Você já viu lá? Sim. Porque ali, Carlinhos, era complicado, justamente para quem desembarcava no ônibus. Ali era terrível. Para poder desembarcar em frente à Igreja Wesleyana e atravessar para ir para o shopping. Então, era uma... E fora que as pessoas saíam do shopping e pegavam a Calama à esquerda. Todo dia tinha um acidente ali. Tá? Ali era problemático. Era quase que diariamente tinha um acidente. Então, colocou aquele que eles falam gelo, como que era? Gelo baiano no meio lá. E graças a Deus diminuiu os acidentes lá. Ali eu acho que ali o shopping deveria, junto com a prefeitura, não sei se com a prefeitura, mas fazer uma conversa com a prefeitura, fazer uma passarela ali, né? Essa passarela foi colocada no projeto, né? Isso logo depois, o Ricardo... Daria bem fazer uma passarela ali. Era um outro Ricardo também que assumiu o lugar do Ricardo Castro, não me lembro o nome dele, surgiu essa necessidade de fazer uma passarela, só que o custo é muito alto. O custo é muito alto. E isso nasceu de um morador, uma moradora do Marechal Rondon, que levou essa ideia, nós levamos essa ideia para o shopping, mas não vingou, não deu certo. Mas é um negócio interessante, isso é super interessante. Ô Josimar, a gente tem ali no conjunto, no 22, no bairro Apunhã, no bairro Flor do Alto São Pinto, vários empreendimentos. Tem um shopping, né? Tem várias lojas em torno do shopping. Temos os condomínios ali, né? Que agora é bairro, mas antes tem ali o público, na realidade, ali mudou muito desde o começo, né? Como é que está essa questão da segurança lá ali no bairro? O Carlinhos, você sabe que não é só Porto Velho, tá? A nível Brasil, todo o entorno de shopping é violento. Isso aí que, inclusive, até eu conversava muito com o Garré sobre isso, que é a área dele, né? Segurança e... É porque é um círculo de muita gente. Muita né? gente. Muita gente. Por quê? O cara, o marginal, ele fica olhando, as pessoas estão saindo com sacola, tá indo para o shopping, tá com dinheiro, tá saindo do shopping, tá com alguma coisa de valor. Então, a gente se preocupa muito justamente com a iluminação em frente ao Parque da Cidade. Que ali é um grande fluxo de pessoas ali, né? A nossa maior preocupação também é justamente com a iluminação. Não só do em frente ao parque, né? No entorno. Não é porque não é no 22 de dezembro. As pessoas que circulam ali, né? As pessoas que vão a pé ali, é complicado. Ô Carlinhos, eu estava analisando aqui e acabei esquecendo as fotos. Teve uma situação dentro do Parque da Cidade. O doutor Aloildo, do MP, aquelas que eu te falei que o povo é muito exigente lá, os moradores, os frequentadores do parque. O cara queria explorar o Parque da Cidade numa área pública. Rapaz, isso foi lá em... Deve ter dado uma confusão. Nossa, mãe. E o Mário Jorge não era mais vereador. Foi quando quem abraçou nossa causa lá foi o doutor Aloildo. Né? Me perdoe, me fugiu o sobrenome dele. Eu gosto de chamar pelo sobrenome, né? Do doutor Aloildo. Depois tem uma situação do lago do Parque da Cidade, que foi um outro projeto, um sonho nosso também. A doutora Aide, que não está mais lá, né? E agora, que não é a área dele, o doutor Gesualdo também. Então a gente tem que pontuar esses parceiros que ficam nos bastidores. Claro, com certeza, ajuda muito, né? Contribui. E o doutor Gesualdo morou no 22.
O promotor morou lá no 22. A doutora Ieda também, né? Não, ela não morou. Quem morou lá no 22 foi o doutor Jesualdo. E, por sua vez, a doutora Ieda, que não é a área dele, né? O doutor Jesualdo não é dele, é só postura. Mas por ele estar mais próximo com a gente, ele nos ajuda bastante. Então, a gente tem que pontuar as pessoas que estão nos ajudando. Então, isso aí a gente não pode esquecer, né? E falando da ciclovia, a ciclovia, já conversei com você também, né? E a história, né? Tem muita coisa, que nós estamos fazendo só um resumo, viu? Tem muita história aqui. Voltando ainda para essa questão da segurança, por exemplo, ali, a gente sabe, você já apontou aqui, mas há uma preocupação, por exemplo, da corporação, por exemplo. Ali nós temos o comando, que fica perto, claro que o comando não tem essa função de estar destinando, porque ali o quinto é que cuida, né? Quinto daquela parte ali, que é o Coronel Lourenço, né? Que é o... Não, pelo nome assim não... o Coronel Lourenço que é o comandante essa ponte, quem fazia pra gente... Como é que está essa questão lá de viatura, presença de policiamento? Sim, porque ali mora muitos oficiais, mora muitos delegados aposentados, né, ali no 22 de dezembro. E era uma das maiores preocupações do Garré. O Garré tinha um projeto. O projeto do Garré era fazer tipo, tem umas torres que você usa a escada, você recolhe a escada para ficar um policial lá, tipo assim, a 5, 6 metros. Aí tem uma visão do parque da cidade que também não deu certo, né? E a gente, para dar uma maior segurança. Essa, para você também, voltando agora ao parque, eu lembrei de uma situação, também para abrir a lateral ali na Rua Bela e o shopping, para aquelas motos que circulam dentro do estacionamento, circular dentro do parque da cidade. Então, isso vai ser legal se isso realmente Pois é, acontecer, a gente está conversando lá com porque aí eles fazendo uma ronda ali... Com o Cássio Mendonça para ver se isso vinga, mas custo, o shopping não quer assumir essa responsabilidade. Mas seria interessante as motos entrarem, vamos supor, o shopping abre aqui 10 da manhã. 10 da manhã. E vai até as 22 horas. 3 horas. Então, pega todo aquele público do parque da cidade que frequenta, que faz caminhada. Então, você vai ter uma segurança. Vamos ver se a gente vai conseguir tirar isso eu espero que consiga, porque vai ser uma excelente ideia. E a segurança que vai dar, né? Vai dar uma sensação de ter pessoas olhando, cuidando, né? Nós estamos aqui conversando com o Josimar Araújo, que é o presidente da associação ASDEMAP. ASDEMAP, que é a associação 22 de dezembro, do 22 de dezembro Rio Madeira e Paraíso. Isso. Que agora é o Flodoaldo Pontes Pinto. Eu lembrei, olha como é que é a amizade, o que é o carinho, né? Isso que eu sofri, esse sequestro relâmpago que eu sofri, que foi o Coronel Ferro, o pai, e o Ferrinho na época acho que era major. Esse carinho que o Garré tinha, essa amizade que eu falei para você, desse carinho que nós temos lá, família 22 de dezembro. Eu lembrei de uma situação com o Garré, na campanha agora para vereador, na campanha passada, e ainda bem que o Garré comentou para um outro coronel, que foi o coronel, é um nome de alemão, que mora no 22 de dezembro. Eu estava lá na frente da casa da Sandra, ele passou. Aí a Sandra falou assim, esse aqui que é o Josemar, é o presidente. Josemar, o Garré me contou um negócio aqui interessante. Eu estava com um amigo meu, junto com o filho dele, indo para uma reunião política. E por cargas d'água, essa pessoa ligou para o Garré e colocou no Viva Voz. E o Garré perguntou, o Josemar está com você aqui? Não se preocupa não, se o Josemar está com você aqui em casa você pode vir, tem 3, 4 carros para você adesivar. Cara, isso que é legal, né, cara? Essa amizade, o Júnior, isso não tem preço. Esse carinho, esse respeito, né, é uma família. A Sandra, quando ela fala da associação, por ela ser por ela ter sido a primeira presidente, esse desgaste que houve dentro do bairro no primeiro mandato do Dr. Hildo, a pessoa que mais se magoou foi ela. A Sandra se magoou muito, o Mário Jorge ficou muito magoado. E não magoou só a mim, o Josemar Araújo, né? Magoa uma história. Porque você é uma associação que ela tem 40 anos, né? Sem dúvida. Carlinhos. Então foi um negócio. Mas graças a Deus foi superado, a gente está tocando o barco. Por sua vez, a parte jurídica da nossa associação, quem faz é o doutor Elcer Almeida, que por sua vez é genro do Ferro. Trabalha nos advogados, doutor Daí Martins, doutor Orestes, que foi um dos caras também que falou assim, não, José, é você que tem que ser o presidente. A parte jurídica, eu assumo tudo,
porque o Garré e o coronel Garré e o coronel Ferro, meu sogro, quer que eu faça a parte jurídica, então tá tudo em casa. Então, isso são coisas que não tem preço. Ficou bem tranquilo. Isso não tem preço. Ô Josimar, com a vinda da IFRO para ali, né, que ficou assim, um outro empreendimento grande, né? Como é que foi essa relação também nesse processo de instalação e de execução ali? Vocês têm alguma... Não, com o IFRO não. Com o Nós não tivemos uma ligação, não. A única coisa que agora, recentemente, você falou IFRO, foi até bom você falar, veio dois professores do IFRO nos procuraram com relação à sinalização em frente ao IFRO. Sim. Então, o que eles nos cobraram? Ali na pracinha que tá para entregar ali, Carlinhos, fica muitos jovens entre 23 e 30 e meia-noite. Por quê? Eles estão indo embora, um ponto de ônibus não é o suficiente. Então ali vai ser um ponto de ônibus duplo. Duplo, né? Lá na pracinha. Então ali para poder acolher aqueles jovens. Uhum. E a maior dificuldade com esse negócio de sempre estar recapeando a calama, o quebra-mola ficou baixo. Não existe mais quebra-mola. Porque o asfalto passa por cima e acaba ficando... E a dificuldade nossa também ali é para quem mora no 22 de dezembro, entre 7h15 até 8h30 você não consegue sair. Ali é complicado para quem mora no 22 de dezembro, para sair do 22 de dezembro ali, para entrar à esquerda. E isso é porque a Estrada da Penal deu uma abertura para lá e tem a Corte Silva lá, que também abriu, carro, né? Mas é muito carro. Porto Velho evoluiu muito. Sim. E é uma das reuniões que nós vamos ter também com relação à ciclovia, com a Centram, para poder fazer essa sinalização. A sinalização. Esses dois professores pediram para a gente, a associação, para a gente agilizar isso para eles. O quebra-mola, o redutor de, não fala mais, o redutor de velocidade e as faixas de pedestre. E esse ponto de ônibus. A gente essa é a parceria nossa agora através também do vereador do Alex Paletó, que está nos ajudando lá. Que bom. Nós estamos então aqui conversando com o Josimar, que essa pessoa aqui maravilhosa, morador antigo ali do 22 de dezembro, agora Flor do Alto Conde Espinto, que trazendo essas notícias maravilhosas para nós. Enquanto ele toma uma água, eu vou falar aqui um pouco dos nossos parceiros, né? Ele que recebeu uma caneca aqui do nosso programa, vai inaugurar aqui essa canequinha. Enquanto eu digo para vocês que esse programa ele tem alguns parceiros que contribuem para que chegue até você. A Brasil Digital, que é a nossa parceira e contribui fornecendo para nós essa internet maravilhosa e que faz com que a gente chegue aí nos seus canais de áudio, vídeo, né? E você também precisando mudar a sua internet, você pode estar entrando em contato com o pessoal da Brasil Digital, que tem aqueles pacotes de 100, de 200, de 400 mega, para você ter a internet boa, de qualidade na sua casa, no seu escritório, enfim. E também o nosso povo lá do Atacadão dos Colchões, nosso amigo Jean, o Jean que hoje não pôde estar aqui conosco aqui na bancada, até ele teve alguns compromissos pessoais e eu estou aqui sozinho hoje, você certamente deve estar sentindo falta dele, mas quinta-feira ele está aqui de volta. E o recadinho do Atacadão dos Colchões é sempre um oferecimento do nosso amigo Jean que diz assim, ele disse que se você ouviu aqui o recadinho do Atacadão dos Colchões e for lá adquirir qualquer produto lá do Atacadão dos Colchões, você tem um descontão maravilhoso e ainda leva um brinde de cortesia lá do Atacadão dos Colchões. E o povo da detetização, do Porto da Detetização, que é também o pessoal que presta um serviço maravilhoso para você que quer fazer um serviço de controle de praga, essas coisas todas que às vezes a gente tem, de rato, barata, essas coisas todas. É só falar com o povo do Porto da Detetização, nosso amigo Zuquinha. Meu amigo Josimar, a conversa é boa, foi boa, o tempo vai passando legal, rápido, nós ainda temos ainda, eu acho que uns 2 minutinhos. Eu quero deixar você à vontade para você fazer as suas considerações, legal, se você lembrou de mais alguma coisa, você dizer para nós. Foi um bate-papo, né? Eu fiz questão de anotar, inclusive acabei esquecendo, faço fotos, eu fui pegando as fotos, recorte de jornal e fui anotando, né? Esse detalhe. Mas depois, em outra oportunidade, a gente divulga as fotos, certeza, né? Você vai foi muito legal. E como é que eu fui sair bem? Não estou acostumado.
Maravilhosa a entrevista, esse bate-papo aqui maravilhoso com o nosso Você amigo conduziu muito bem Josimar. esse bate-papo aí. É, Foi show. amigão, Porque foi esclarecedor, né? Foi esclarecedor. Quem mora no bairro sabe, né? Agora quem tá fora, né, cara? Não tem essa dinâmica, o que é a Associação do 22 de Dezembro, cara. verdade. Ah, Verdade. E é uma associação organizada e movida por muitas mãos, e foi né? foi através pessoas dela boas. também, Carlinhos, que muitas ideias em Porto Velho, tá? Sim, eu sei. Faltou falar aqui de um amigo que mora ali no skate park, no Jardim das Mangueiras. Lá é Parque das Mangueiras. É. Que morava ali. Agora é o Cunhã ali. Isso, o professor Marto, você conheceu? Que faleceu, Sim. e o Arnaldo. O Arnaldo também. Sabe o conheço. Arnaldo? Sei. Pois eu e ali... tive na época ali conduzindo um pouco ali, ajudando a pensar um pouco o parque porque quando nós chegamos aqui, a gente morou na Venezuela, então aquele ali eu era moleque, andava tudo, não tinha nada, era tudo uma fazenda, né? E a gente levou essa ideia para o Arnaldo e para o professor Marto com relação ao entorno, né? Sim. Esse, pra você ter uma ideia de canalizar ali. Ali foi feita a canalização, urbanizou, Pois fez é, a pista. a ideia do skate park até o 22 de dezembro, pelo canal ali, que passa pelo antigo bairro Calama, a ideia era fazer, junto com a época do Mário Jorge, ainda fazer tipo lá o canal da maternidade. Sim. E recentemente tivemos uma audiência lá, com uma reunião com o doutor Gesualdo. Esse projeto já passou. Já está. Depois da Calama, ali por trás do Infro, vai lá na estrada da Penal, o projeto já tomou outra dinâmica. Até eu falei, não, isso aqui não é participação nossa não, doutor Gesualdo. Isso aí já é uma outra... Já envolve outras pessoas aí. outras Então, pessoas. ou seja, o importante é você dar ideia. Você dá ideia claro. E a gente põe uma cidade melhor, né? Sem dúvida. Eu te agradeço, Carlinhos, pela oportunidade, pelo espaço, né? O Mário Jorge pediu para a gente esclarecer isso, uma história, porque ele é o eterno presidente, ele e a Sandra são moradores antigos ali do bairro. São moradores antigos. O Mário Jorge não está mais lá, né? Ele tem a casa dele, ele tem a casa, está alugado. Ele teve um episódio foi um negócio meio, não esqueci, para finalizar, com o filho dele, foi em 2013, você lembra disso? Uhum. Aquele ficou marcado, sabia, Carlinhos? Eu faço aniversário no dia 15 de janeiro. E aquele episódio foi no dia 16 de janeiro à noite. E eu fiquei do lado do Mário Jorge praticamente a noite inteira. O filho dele foi para o João Paulo, de lá estava ele e a Adila, a esposa, o Mário Henrique. E o Mário Henrique, eu sou do dia 15. Esse episódio foi no dia 16, o Mário Henrique faz aniversário no dia 18 de janeiro. Aquele foi um baque para o Mário Jorge, foi um baque. Verdade. Um baque. Mas é isso aí, é o resumo. Muito bem, de coração, nós estamos então encerrando essa edição do nosso programa, Comunidade News, contando sempre com a sua presença, com a sua audiência, com a sua participação neste programa que teve a presença ilustre aqui do nosso amigo, companheiro de caminhada dos movimentos comunitários e tal, que é o Josimar, que é presidente ali da Associação do 22 de dezembro, que agora juntou tudo, Flodoaldo dos Pontes Pinto. Você passou a conhecer um pouco mais a história daquele bairro que surgiu várias ideias para a Zona Leste, ali, para toda aquela nossa região. Eu quero me despedir de você hoje, fazendo um convite para que você esteja conosco na quinta-feira, a partir das 16 horas, com mais uma edição do nosso programa Comunidade News. Desejar uma boa semana para todos. Quero aqui agradecer mais uma vez ao nosso diretor e o nosso diretor-geral também, o Mauro Brisa, que já retornou às atividades, ele teve de Covid, mas já está aqui conosco novamente. O nosso amigo, parceiro, Ramiro, que é o presidente da Associação Comercial da Zona Leste, que é um cara que faz essa articulação e tem uma preocupação muito grande para fazer com que as lideranças comunitárias tenham voz, né? E ele é um parceiro aqui do nosso programa. E você, claro, sem você o programa não vai para o ar, né? O programa não é produzido. Um forte abraço, que Deus continue sempre nos abençoando. Obrigado, pessoal.